futebol, bom humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte. Um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera. Oi, gente, ótima noite pra você, muito bem-vindo a mais uma edição do Na Galera Esporte. Vitor Casagrande, qual é a edição? Qual é o número da edição? Só pra lembrar, 7ª edição. 7ª edição. 7 semanas já aqui. Na Galera Esporte tá começando pra você aqui pelo canal 102 Play. Pra quem não conhece, 102 Play é o nosso canal no YouTube da Band FM Sorocaba. Nós estamos já na 7ª edição. Muito legal ter você junto com a gente participando, mandando o seu comentário, a sua cornetada. Comentário não, né, Vitor Casagrande? É aquela corneta, sempre o que é legal é a galera cornetar a gente poder cornetar a galera também. Exatamente. Só não pode falar palavrão, hein? Só não pode falar palavrão. Então você vai cornetar a gente lá no youtube.com/canal 102 Play e a partir de agora tem o Na Galera Esporte. Já apresentei, já chamei, mas agora sim, Vitor Casagrande, meu boa noite a você, bem-vindo então a esta 7ª edição. Oficialmente, boa noite, Douglas, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelo 102 Play. Fica à vontade, você tá em casa, vamos para a nossa resenha esportiva de toda segunda na Galera Esporte. Fica com a gente. Pá, legal, hein? E hoje ele tá de máscara. Tá de máscara. Escondidinho, só faltou o agasalho, não pegou blusa. Diz que tá com frio e não pegou blusa. Dedinhos mágicos, nosso Ricardo César, apenas 10 dedos, comanda mais de 100 botões. Olha lá, já deu aquele joinha. Ele não é da família Adams, mas é a nossa mãozinha que aparece ali. Um dia vai aparecer inteiro. Vai aparecer, inclusive nós já estamos em contato com a direção, com a patroa, exatamente. Com a direção e principalmente com o empresário dele. O problema é que no contrato dele lá só tá para aparecer a mão. Então estamos tentando negociar aí para ver se a gente consegue colocar. Assim que a patroa libera, a gente já manda. Tá difícil. Como é que chama a patroa, Ricardinho? Evelyn. Ah, Dona Evelyn já vai liberar. Do jeito que ele falou, né? Será que aqui, ó? Ficou vermelho as mãozinhas? Bom, tá começando o Na Galera Esporte nessa segundona. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. 11 de outubro tem jogo de quem, Vitor Casagrande? Quem tá jogando hoje? Segundona, é segundona, mas não é de um time que vai pra segundona. 2 segundas jogando. Essa segunda e segunda-feira que vem também temos aí o Tricolor Paulista em campo. E agora, neste momento, faz 3 minutos que começou, quando nós demos o start aqui no Na Galera, São Paulo e Cuiabá em campo. São Paulo e Cuiabá, já o Vitor Casagrande São Paulo vai trazer aí a escalação do Tricolor Paulista e do Cuiabá. Vou jogar essa bomba na mão dele, ele que se vire, porque tá começando o Na Galera Esporte. Destaques. Destacar então a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras perderam na rodada. O Santos, finalmente, os deuses do futebol olharam para Vila Belmiro, venceu o Grêmio por 1-0. São Paulo joga neste momento, como disse o nosso Vitor Casagrande, o destaque da 25ª rodada do Brasileirão. Ressaltando que dó do Palmeiras. Teve um Red Bull aí que deu asas muito grandes pra cima deles. Que mais que nós temos de destaque aí, Vitor? Na Fórmula 1, Bottas vence GP da Turquia, Verstappen é segundo e assume liderança no campeonato. E o mais engraçado nessa corrida foi a reação do Lewis Hamilton. Pediu música, aí criticou o time, depois voltou atrás, que tem que se acertar com o time, aquela coisa toda. Ficou uma coisa meio estranha ali, mas foi o mais engraçado, né, do tem GP. Que ter algo icônico ali, né? E Hamilton é o Neymar da Fórmula 1, vamos dizer assim. Os caras já são amigos ali, né, nos bastidores e agem do mesmo jeito em algumas situações. Exatamente. Bom, pelas eliminatórias, Brasil, meu Deus do céu. Por que eu fui ver um pedaço desse jogo ontem? Vida, azar. Brasil empatou em 0-0 com pouco futebol e perdeu 100% nas eliminatórias. Empatou ontem em Barranquilha contra a Colômbia. Ô, joguinho feio, hein? Meu Deus do céu. Que mais? E hoje, aqui no Galera Esportes, nós recebemos o personal trainer Kelvin Vasquez para um bate-papo especial aqui sobre o assunto aqui, pós-pandemia, exercícios físicos e muito mais. E vamos aproveitar e já apresentar o nosso amigo Kelvin Vasquez, que está aqui hoje na bancada com a gente. Kelvin, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite Victor, boa noite
Boa noite, pessoal de casa. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Cara, já vou te perguntar uma coisa, antes da gente até seguir a nossa pauta aqui, a produção fica lá trabalhando e a gente vai fura a pauta dos caras, né? Manda. Não tem problema. Pode já mandar. vou te perguntar, nesse pós-pandemia, Kelvin, a galera tem procurado aí o trabalho do personal, querendo voltar, porque durante a pandemia muita gente... A Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde em todo o Brasil sempre falaram, né? Fazer atividade física, você ter uma atividade física é importante, mesmo que você faça dentro da sua casa. Me lembro de uma situação de um senhor já de muita idade na Inglaterra fazendo uma caminhada dentro do próprio quintal para manter o corpo ativo, para manter aquela, inclusive, se não me engano, pintou no Guinness Book, ganhou uma grana lá que foi revertida para instituições de caridade e tudo mais. Como é que tá essa pegada do pós-pandemia? Não terminou ainda, a gente fala pós, mas não terminou ainda, com relação ao trabalho do personal. Bom, é uma via de mão dupla. Na verdade, hoje, a pandemia ela trouxe um olhar muito mais forte para a saúde e do que existia antes, né? Até no meio fitness. Então, hoje as pessoas se preocupam muito mais com a saúde. E, no meu ponto de vista, sim, tem melhorado muito a procura as pessoas, de uma forma geral, por esse trabalho, né, de personal trainer e para começar a atividade física de qualquer jeito, mesmo sem personal, mas de certa forma com alguma supervisão, ou até as caminhadas sozinhos, em parque e tudo mais, né? Tem se procurado mais fazer atividade física mesmo. Tá. Isso é bem interessante. Mas é isso, a visão de saúde que a pandemia trouxe. É um olhar mais cuidadoso para a saúde, principalmente de quem pegou a doença ou teve algum parente que pegou Covid, né? Que a gente sabe que em muitos casos debilita muito, as pessoas têm algumas sequelas, então a melhor forma é a prevenção, né? Legal, o Kelvin vai ficar com a gente durante todo o programa, então se você quiser mandar alguma pergunta, vai lá no nosso YouTube, lá no chat no YouTube, manda a sua pergunta, o Kelvin vai responder por aqui, a gente vai passar a pergunta e ele vai responder por aqui, a gente vai fazer esse programa hoje bem diferente. Ao longo do programa, a gente vai trazendo aí a informação do esporte que rolou no mundo, que está rolando agora, e uma pergunta, e a gente vai interagindo com o Kelvin durante todo o programa. Bora lá, mãozinhas, começar! É hora de acelerar. Fórmula 1. E o Vitor Casagrande tá querendo me matar de frio aqui, cara. Eu tô subindo, eu tô vendo, vocês estão tudo assim, ó. Eu tô só aqui, ó, frio, esperando a vinheta. rapaz. Faz isso não. O negócio é novinho ali, cara. Gela tudo, rapaz. Vamos lá, falar então de Fórmula 1. Por falar em Fórmula 1, né? O finlandês Valtteri Bottas, Finlândia, frio. Então, eu tô querendo climatizar, deixar aqui bem contextualizado no nosso bate-papo. Finlandês Valtteri Bottas da Mercedes fez uma prova praticamente perfeita nesse final de semana para vencer o GP da Turquia. Primeiro triunfo dele em 2021 e é o 10º na carreira. Detalhe, debaixo de muita chuva. Aliás, muita chuva não, né? A pista nem secou, nem ficou molhada ao extremo. Ficou naquele meio termo, bagunçou a vida de todo mundo. Como diz o Sorocabana, ficou chuvendinho. Chuvendinho na então, Turquia. O holandês Max Verstappen da RBR chegou em segundo, mas o resultado teve um gostinho de vitória, já que o piloto assumiu a liderança do campeonato. O companheiro dele, companheiro de equipe, né, Sérgio Pérez, fechou o pódio, enquanto o heptacampeão Lewis Hamilton foi o 5º colocado. Legal foi a disputa entre o Sérgio Pérez e o Hamilton em uma das voltas ali do GP. O Pérez é um cara difícil de ser ultrapassado, fechou a porta várias vezes pro Hamilton, bagunçou a vida do Hamilton também. Bagunçou um pouquinho ontem ali, deu umas voadas. Bom, resultado, o Verstappen agora tem 262,5 pontos, apenas um na frente de Hamilton, que está com 256,5. Faltando 6 corridas para o final do campeonato, Bottas é o terceiro com 117. Ainda vamos ter... Óbvio, 6 corridas, demais, tem muita lenha para ser queimada. Muito ponto aí para rolar. Mas não acredito mais numa esticada do Hamilton, por exemplo, como aconteceram em outras corridas, outras temporadas. Não acredito numa esticada do Hamilton aí. Eu acho que o Hamilton esse ano tá ali querendo mais se divertir, viu? Como fez ontem, né? Como comentou no começo aí. Mas o Hamilton, eu acho que ele ainda tem a chance de levar, sim,
porque ele quer superar o Schumacher em tudo, todas as marcas aí quer superar o Schumacher. E como tá muito acirrado, mas eu acho que ele ainda chega lá e leva esse ano. Chega ou não chega, professor? Chega, eu acho que chega. Ele tá dominando, né? Dominando o esporte nos últimos anos. Na minha opinião, chega sim. É a vontade de superação. E ele é sangue nos olhos, ele quer e vai pra cima. O legal desse chega ou não chega é isso, né? Eu não sei, eu vejo essa temporada como uma temporada de diversão pro Hamilton. Eu consigo enxergar isso, que ele está mais se divertindo. Dá para perceber que, óbvio, quando se ganha uma corrida, a temporada passada a gente via, né? Ele ganhar a corrida, aquela vibração e tudo mais, mas terminadas as corridas, guardadas as devidas proporções e acho que pouquíssimas vezes se viu o Hamilton com um semblante fechado, terminada a corrida. É verdade. Não sei aquela corrida que teve o acidente. Sim, do acidente. Mas em outras corridas ele não consegue, ou ele não vence, ou ele chega ali em segundo e terceiro, mas ele está com aquele semblante ainda, tô me divertindo, também não Mas é pra você que ele dá uma linhazinha no pipa, assim, pra deixar os caras brincar um pouco também, falando, não, deixa os caras ter um gostinho, tá? E vai dando a linhazinha no pipa, mas depois ele fala, não, agora que ele vê que apertou, agora eu vou pra cima, é minha. O acerto tá legal, né? Vamos ver aí o que vai rolar ainda, mas com essa história, o Verstappen, ele tá muito afim de ganhar, de chegar junto, de ganhar, e ele tá muito focado. O que impressiona é o foco do Verstappen, inclusive nas entrevistas dele. A Mariana Becker, né, que é repórter do Grupo Bandeirantes de Rádio, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fazendo as corridas em loco, conversando com o Verstappen, conversando com o Hamilton, e você percebe durante as entrevistas da Mariana Becker que ele tem um foco muito grande, ele fala com muita propriedade daquilo que está rolando, e isso é uma situação que chama realmente muito atenção, o foco dele. Já o Hamilton, como eu disse, né, esse ano acho que ele está dando direito, se dando direito para se divertir um pouquinho mais, focado, como sempre. Chamou a atenção ele pedir música, né, aí a galera já começou, né, mas fez 3 gols, né? Fez 3, só pode pedir música se fizer 3 gols, né? Enfim. Aí já aproveita ele. Já quer aproveitar. Por falar em gol, vamos mudar de foco? Vamos lá. Brasileirão. Brasileirão teve tropeços, jogada de toalha e técnico demitido. Dos paulistas, Corinthians abriu a rodada diante do Sport Clube do Recife. O gol do Paulinho Mocelin derrubou uma série invicta do Timão de 10 jogos. A última derrota do time de Silvinho tinha sido diante do Flamengo no dia 1º de agosto. De lá para cá, 5 vitórias e 5 empates. No sábado, né? Essa sequência foi quebrada. Após o jogo, o Leão aparece na 18ª colocação com 26 pontos, e o Timão é o 6º colocado com 36 pontos ganhos. Já disse que acho que o Corinthians chega e vai disputar, não disputa pré-Libertadores não, acho que o Corinthians disputa já Libertadores, já vai direto. Amém. E na próxima rodada, o Sport... Como é que é? Um amém aqui. Ah, é? Posso ouvir um amém? Amém. Na próxima rodada, o Sport pega o Cuiabá na quinta-feira fora de casa, e o Timão recebe o Fluminense quarta às 9 horas da noite na Arena Corinthians. Vitor Casagrande. Corinthians começou daquele jeito com o Silvinho patinando, né? A gente tem um corintiano aqui, a gente vai colocar ele na conversa também. Tem que pôr no fogo aqui. Vamos mandar. Começou patinando com o Silvinho, todo mundo questionou, inclusive eu questionei muito o trabalho do Silvinho, não tinha feito nenhum trabalho em um grande clube, nenhum bom trabalho, mas o Corinthians soube contratar. Tinha ou não tinha grana, tendo ou não tendo, tem a marca Corinthians, foi ao mercado e conseguiu contratar. Veio o Renato Augusto, veio o William, enfim, outros nomes importantes que vieram. E esse saber contratar, junto com uma filosofia diferenciada, que é a filosofia do Silvinho, que trabalhou como auxiliar na seleção brasileira, trabalhou com o Tite, tem uma visão diferenciada, começou a transformar o Corinthians numa equipe vencedora, que não vinha sendo no começo do campeonato. E aí o Corinthians agora já sonha com essa vaga direta na Libertadores. Eu acredito que o Corinthians vai chegar sim, uma vaga direta. Com todo respeito ao Fortaleza, não sei se o Fortaleza vai aguentar se manter na 4ª colocação até as últimas rodadas do campeonato. Com todo respeito ao Fortaleza, que tem um trabalho sensacional. O trabalho do Fortaleza, desde que o Rogério Ceni pegou o Fortaleza, é um trabalho diferenciadíssimo. Mas acho que o Corinthians chega junto ali para morder essa 4ª, quem sabe até uma 3ª vaga no grupo aí que vai direto. Disputada com o Bragantino, que tá na 3ª vaga, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho do Bragantino. Mas pode falar, continua. Não, que o Bragantino, né,
pra cima do Palmeiras. Aí eu quero comentar melhor depois. A gente vai falar um pouquinho depois sobre o Palmeiras. Agora, Kelvin, você eu quero ouvir do Kelvin aqui sobre o Corinthians. Corintiano, como é que foi esse início do Corinthians e hoje ver o Corinthians com uma outra pegada, né? Uma outra vontade no campeonato. No começo da temporada falava-se em brigar para não cair, né? E tava triste mesmo. Quando o Silvinho foi, quando ele chegou, né, no Corinthians, ainda as primeiras rodadas com ele tava complicado e não tinha muita esperança não. O problema é que não tinha peça, né? E o Silvinho, no meu ponto de vista, ele sabe fazer um bom trabalho com boas peças, porque ele tem estilo de jogar padrão europeu, essas coisas, que é a escola que ele veio. Então aí ele vem, pega um time que tem que ganhar na raça, ele não sabe montar. Então... É diferente da história do Corinthians, né? É diferente, Sim, é diferente. Totalmente. Aí agora, com essas peças, tá fazendo um trabalho um pouco melhor. O problema, eu até comentei com o Victor antes do início do programa, é que às vezes parece que ele acerta, mas é meio que sem querer. Tem que ter consistência, né? Nas vitórias, principalmente, porque às vezes é legal não perder, mas muito empate, né? Empate com times que dava para ter ganhado os 3 pontos. O que você vê de diferente do Silvinho? Lateral, jogando no Corinthians, aquele time do Corinthians que era um time também muito legal de se ver jogar e tudo mais, pro Silvinho treinador hoje. O Silvinho comandado pro Silvinho comandante. Boa pergunta. Que ele, quando ele era comandado, ele era um jogador aplicado, né? Não era um cara extremamente técnico. O Silvinho nunca foi um cara extremamente técnico, mas era um cara muito aplicado. Sim. Muito aplicado, com muita vontade. E jogava, tinha assim qualidade no passe, qualidade de cruzamento, enfim. E hoje, o Silvinho como comandante, parece que voltou para a escola, aprendeu, como você disse, né, a escola europeia diferenciada, né? Diferenciada, ele chegou com uma outra proposta, muito do que inclusive, assim, as pessoas que estão mais próximas dele dizem que ele tem muito do Tite, né? Acho que na forma de lidar ali nos bastidores, que é o que a gente não vê, tá o vendo, extra-campo. Né? Carrega muito do que o Tite faz também, ou tenta fazer igual, alguma coisa assim. Mas ele buscou se renovar, né? E tá tentando trazer isso pro futebol brasileiro com o Corinthians. Espero que dê certo como um bom corintiano. Mas é isso. Mas assim, tem alguns jogos que não é culpa dele não, porque a torcida pega no pé. Mas, por exemplo, esse último jogo contra o Sport, eu assisti inteiro. E foi triste de ver a vontade, mérito do Sport, que soube anular algumas peças importantes do Corinthians, tipo o Renato Augusto, não conseguia... E também o Sport pro jogo para sair da zona de rebaixamento. Quer sair da zona de rebaixamento, né? Então, caras vêm com todo o mérito do Sport, mas mesmo assim tem horas que alguns jogadores deixam a desejar. Mas isso é fato, né? O Corinthians, e aí a gente fala até, entra mais na tua área, que é um pouco da parte física. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Sim. O Campeonato Paulista é um campeonato que é para ser de tiro curto, mas acaba não sendo um campeonato de tiro curto. E aí, com uma temporada bagunçada, que foi a temporada passada, que ela foi completamente bagunçada, e a temporada desse ano começou a querer ficar bagunçada, conseguiram acertar, a parte física do jogador, e principalmente o jogador que vem da Europa, também começa a pesar, né? Conta. Essas peças que chegaram novas, alguns nem estavam jogando, né? Então começaram a jogar agora e estão sendo bem exigidos porque eles fazem a diferença em campo. Então se não colocar, vai ter que colocar alguém do banco que não vai fazer a diferença. Ou pelo menos não combina tanto no esquema tático do Silvinho, né? Então, quanto mais eles conseguirem extrair dos jogadores, melhor, mas tem que tomar cuidado porque o rendimento começa a cair. E mesmo que o rendimento não caia, pode estar com rendimento alto, mas a chance de lesão é maior, e aí perde jogador por o Renato Augusto tempo. Mesmo não é nenhum garotinho, né, mais, né? Então, mas tem o rendimento de vários jogadores do Corinthians, que são titulares faz tempo, né? O do Cássio mesmo, a parte de preparação física ele continua fazendo, mas a idade chega. Não é mais o Cássio que ganhou Libertadores e Mundial. O gol mesmo que tomou contra o Sport tem aceitado, né? Muitos gols defensáveis. O Cássio, ele tem essa situação, talvez por isso ainda não tenha tido aquela
aquela oportunidade que todo mundo imagina que o Cássio vai ter na seleção brasileira, e o Tite conhece o Cássio como poucos, né? Conhece muito do Cássio, e talvez por isso ainda não tenha tido essa oportunidade, porque a idade chega, obviamente, para um goleiro. Vai chegar também, o goleiro corre menos, mas vai chegar também até por conta da elasticidade, né? O goleiro precisa ter uma agilidade muito grande, elasticidade muito grande, né? Agilidade, reflexo, tudo. Vamos lá, continuando por aqui então, ó, no sábado ainda o Palmeiras jogou em casa e logo no primeiro tempo já tomou 3-0 do Bragantino. Aí o Dudu foi lá e fez um gol de cabeça. A equipe até voltou um pouquinho mais ligada no segundo tempo, mesmo assim estava difícil jogar contra esse time que é muito, mas muito bem armado do Bragantino. O duelo terminou 4-2. O Palmeiras tomou aquela linguiçada do Bragantino e segue agora na terceira posição com 39 pontos. O Bragantino é o quinto com 38 e na próxima rodada o Verdão vai à Arena Fonte Nova jogar contra o Bahia. Já o Braga joga contra o Atlético Goianiense. Os dois jogos serão amanhã. Bragantino joga às 7 e o Palmeiras às 9h30 da noite. E aí, meu caro Vitor Casagrande, vou deixar você comentar tudo aqui, tá? Mas assim, o técnico Abel Ferreira, que nós já falamos várias vezes, que na minha opinião é um técnico comum, que todo mundo fica babando pra cima do Abel, é um técnico comum, reclama pra caramba, e agora ele jogou a toalha. Ele já falou que talvez não dê mais, que agora vai preparar, esse time que tá jogando agora, vai preparar a equipe que joga no dia 27 diante do Flamengo, a final da Libertadores, lá no Uruguai. E agora eu venho sentindo, na verdade o Abel vem sentindo agora a pressão da torcida que retornou aos campos, que ontem no jogo, né, a torcida começou exaltando Abel Ferreira, e começou lá, Abel Ferreira gritando o nome do técnico. Mas ao final do jogo... Mandou ele comer chuchu, né, Mandou ele comer chuchu. Que coisa, né, cara? Então, assim, agora já começa a sentir ali a pressão da equipe em cima dele, né? A pressão psicológica, porque a pressão da torcida pra cima dele. Porque quando você tá jogando aí 1 ano e meio, um pouco mais, sem torcida, que a gente comentou já nas outras semanas aqui, tem a pressão? Existe. Do lado de fora, você vê lá em redes sociais e tudo mais, mas você ter o torcedor ali na sua orelha, né, falando no campo, colocando o cara pra baixo, então realmente eu acho que a toalha dele foi jogada mesmo aí, ele já tá, agora começa a sentir assim, ora pois, tá na hora de eu sair desse momento, né? Sabe que foi pichado no muro da arena do Palmeiras? Essa eu não vi ainda. O que escreveram lá? Escreveram assim, Abel, o teu vizinho tem razão. Porque ele citou o vizinho dele, né? Quando ele, numa das vitórias recentemente, ele falou, eu quero mandar um recado pro meu vizinho, que não sei o quê, que aquela coisa toda, e piriri pororó, o vizinho é chato pra caramba, aquela coisa... Agora escreveram lá, teu vizinho tem razão, velho. Porque, na boa, professor, concorda ou não? O Abel é um técnico comum. É um técnico que acha que tá na Europa. Pensa que vai ter, jogando esse futebolzinho magro que o Palmeiras vem jogando. Está na final da Libertadores pelo 2º ano consecutivo? Legal. Chegar é uma coisa, ganhar é outra. A situação do Palmeiras... deste ano de 2021, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, mas acabou o futebol. E o Palmeiras tem elenco, né? Tem elenco, a gente fala toda semana, imenso, né? Tem 3 times ali dentro. Palmeiras tem elenco titular, tem reserva, tem peça pra dar e vender tranquilo e fazer e jogar todas as competições sério, indo pra cima, né? E o trabalho dele é meia boca. Com o elenco que tem, com as peças que tem, é meia boca. Se fosse um treinador melhor... E o que seria um treinador melhor hoje para comandar esse elenco do Palmeiras? Que eu confesso também que eu vou te falar, viu? O Palmeiras tem alguns jogadores que são acima da média, sim, mas a maioria dos jogadores... estão ali para compor elenco, não é aquele time, não é aquele super time, pelo menos eu não consigo enxergar esse. E olha, eu comentei jogos do Palmeiras desde o início do ano, comentei 90% dos jogos do primeiro semestre do Palmeiras, e nos 90% dos jogos, talvez não, 90% não vou ser presunçoso, 60% dos jogos eu comentei do Palmeiras, e desse montante, eu sempre falei a mesma coisa, o Palmeiras não tem esse super time, o Palmeiras tem um time que
muitos jogadores. Tem quase 4 jogadores para cada posição. O detalhe é que ele consegue fazer um giro legal. O Vitor tá cansado, pô, vamos colocar já substitui a peça. O João no meio, no lugar do Vitor, e dá para se colocar. Então isso é legal, ó. O Paulo Roberto Júnior já tá ali, a gente já vai acionar o Paulo Roberto Júnior daqui a pouquinho. Hoje tem uma festa tá rolando uma festa muito legal, é a festa dos 60 anos do Guarani Futsal. Os meninos que estão aqui na bancada, obviamente, não vão se lembrar, mas o Guarani é um dos times, se não o maior campeão do Cruzeirão, torneio aberto Cruzeirão, e a gente vai bater um papo daqui a pouco com o Paulo Roberto Júnior, que já está por lá e vai trazer informações. Voltando a falar do Palmeiras, professor e Vitor Casagrande, não é um super time, tem alguns jogadores que são diferenciados, mas não consigo enxergar esse super time no Palmeiras e vai suar para ganhar do Flamengo numa Libertadores. Eu acho que não é um super time, mas a maior parte dos jogadores é bem razoável. Então, como você comentou, né, eles fazem um giro interessante e aí acaba que uma peça compensa a outra. Quando você tem um jogador razoável ali que tá em campo e um jogador razoável igual no banco, você consegue substituir sem perder tanto, né? Fazer o giro sem perder tanto. Diferente do Corinthians. O Corinthians tem peças que são muito importantes e não tem quem colocar no lugar. Muitas vezes tem que improvisar, né? Tem que improvisar. E se improvisa, daí fica ruim, né? Você perde algo que é importante e coloca qualquer um lá, não é um trabalho tão legal quanto ter vários jogadores razoáveis. Acho que por isso que o elenco do Palmeiras é interessante. E o elenco do Bragantino não é aquele super time. Eu assistia hoje, antes de vir aqui para a Band FM, para nosso 102 Play, assistia o Jogo Aberto na TV Bandeirantes, né? E aí eu via o pessoal comentando, inclusive o Denilson Show falando, né? Não é um super time, mas o Palmeiras tem um elenco para estar decidindo títulos, como disse o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, na entrevista pós-jogo do final de semana, ele disse: o Flamengo vai disputar, está bem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vai disputar os 3 títulos, vai para cima nos 3 títulos. O que a gente conquistar vai ser um lucro, mas a gente está trabalhando para conquistar os 3 títulos. O Palmeiras, e o Denilson dizia a mesma coisa, o Palmeiras tem elenco para disputar todos os campeonatos em alto nível, em alto padrão, e disputar os títulos. Prova já não vai acontecer isso porque o próprio Abel Ferreira, o comandante, jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Chama atenção. Voltando a falar do Bragantino, o Bragantino é um time muito bem montado. Os caras têm verba, montaram um time com jogadores que muitos clubes renegaram e tem um time muito, mas muito bem treinado. Vai dar trabalho para muita gente. Bragantino acho que vai estar na Libertadores, na próxima Libertadores da América. Já vai jogar, né, a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que independente disso vai estar na Libertadores no ano que vem. E não digo nada não, abre o olho com o Bragantino, hein? Tem que ficar de olho aberto mesmo. Bragantino, os caras, como eu falei, eles estão como tem times lá com sangue nos olhos para sair da Z4, o Bragantino tá ali com sangue nos olhos para conseguir conquistar. Claro, ser campeão, muito difícil. Muito difícil. Não impossível. Será? É difícil porque o Atlético Mineiro tá... Lembra do São Caetano? Também, né? Lembra do São Caetano? Porque eu falei, difícil, mas não impossível. São Caetano foi garfado com aquele time na Copa João Avelange contra o Vasco da Gama. Foi garfado. E o São Caetano deu uma bobeira danada na final da Libertadores no ano seguinte contra o Olímpia. O jogo foi no Anacleto Campanella e poderia ter ganho, ter sido campeão da América. Sim. Deu uma bobeira danada e perdeu o título ali. Mas... será que é tão difícil assim para o Bragantino ser campeão? Eu acredito que no momento sim. Não pelo mérito dele, né? Mas porque os outros estão muito para frente. O Atlético tá esmagando todo mundo. O Mineiro tá disparado na frente, né? Bom, enfim. Já no domingo, o Santos sofreu muito. Meu Deus. E aí, eu falei do Palmeiras, eu tenho que fazer a minha culpa, né? O Santos também não tem um time maravilhoso. Muito pelo contrário. Venceu o Grêmio 1-0 na Vila Belmiro. Com esse resultado, o Santos chegou a 28 pontos na competição, é o 16º colocado, tá ali, ó, a água tá no queixo do Santos, tá queixo. Ali no litoral, né? Então mais tá um pouquinho, a água batendo. Mais certo. Um pouquinho vai chegar no Grêmio, Se a maré subir... Se a maré subir, já viu uma ondinha a mais ali. Não, vira essa boca pra lá, que os deuses do futebol não vejam isso. Já foga o peixinho. E o Grêmio, 19º, 23 pontos, demitiu o técnico Luiz Felipe Scolari. Não sei de vocês, meus amigos, mas venhamos e convenhamos. Acho que já deu pro Felipão também, né?
Vamos pendurar a chuteira, Felipão. Já fez uma carreira legal, já ganhou muita coisa. Agora acho que é o momento de dar uma... Vai curtir a aposentadoria, faz igual o Marcão do Palmeiras, tá lá na fazenda dele, de boa. Vai nessa, Felipão, vai. Ou então volta pra Portugal, cara. Tem uma história linda em Portugal. Exatamente. De repente consegue trabalhar em uma equipe em Portugal e vai ensinar muito lá pra rapaziada, pra galera lá. Já que a gente tem importado algumas situações de Portugal, né? Exporta também. E eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, não. Sim, viu? Eu tô falando isso porque o Felipão, ele é ídolo em Portugal. Ele é um grande ídolo em Portugal. De repente tem muita lenha pra queimar ainda, mas não vai rolar mais o Felipão, pelo menos no futebol brasileiro, eu acho difícil. Difícil de encaixar aqui, eu acredito. Não foi Muito bem no difícil. Grêmio, não foi bem no Cruzeiro. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Bom, na próxima rodada, sabe quem que o Santos pega? Quem que vem? O Galo. Lá no Galinheiro. Olha só. Aí. Lá no Mineirão. Ai, meu Deus. Ave come peixe, né? Não sei sei o galo, mas uma águia come peixe. Rapaz, eu tô com medo ali de um tal de Hulk, sabe? David Banner, que pode chegar ali, ficar verde de repente e dificultar a vida do Santos, cara. Porque o Hulk não tá brincando, não, cara. A gente pensa um cara que já tá com uma idade também, quando a gente tá falando de mas já jogadores tem lugar para voltar à seleção brasileira. Sim, o Hulk eu acredito também tem. E o Diego Costa também. O Diego Costa não pode jogar na seleção brasileira, disputou uma Copa do Mundo pela seleção espanhola, ele é naturalizado espanhol, sim, mas voltou, marcou, já está com 3 gols em 6 jogos pelo Atlético Mineiro. Ou seja, tem uma média interessante. Ele passou machucado, aquela coisa toda. Enfim, Santos e Atlético Mineiro, aliás, Atlético Mineiro e Santos, próxima rodada no Mineirão. Boa sorte, Santos. Boa sorte. E o Grêmio só tem o Fortaleza no Castelão. Falávamos do Fortaleza. O Fortaleza aí recebe o Grêmio. Bom, Fortaleza quer se manter lá em cima, né? Quer continuar, tá em quarto e com certeza vão querer se manter lá, mas o Grêmio tá dando a arrancadinha deles aí. E agora? Placar do jogo, Cuiabá e São Paulo. eu vou junto, vou quase junto com o Lucas Pedroso, que ele falou no jornal hoje. Ele falou 3-0 pro São Paulo, eu vou deixar 3-1. Não, mas quanto tá o jogo agora? Achei que você tava pedindo minha opinião. Eu aqui, porra. Calma, vamos lá. São Paulo e Cuiabá ainda tá 0-0. 0-0. Segue 0-0 o jogo, primeiro tempo. Estamos aqui em 32 minutos do primeiro tempo. Tá legal. Bom, vamos fechar o Campeonato Brasileiro, então, assim que tiver, tá tudo pronto? Já está na linha? Então, Paulo Roberto Júnior, meu boa noite a você, bem-vindo ao Na Galera Esporte, hoje rolando, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro, rolando o aniversário 60 anos de um dos maiores ou o maior campeão do Campeonato Aberto de Futsal, o Cruzeirão, e a festa hoje é do Guarani Futsal. Tá lá o Paulo Roberto Júnior, Lucas Pedroso. Nós não fomos convidados para essa, porque nós estamos com o programa, mas as informações chegam com o Paulo Roberto Júnior. E aí, Paulinho, boa noite. Fala, moçada, ligada no Galera Esporte. Você está acompanhando aí com o Douglas Vale, com o Vitor Casagrande, no nosso canal do YouTube 102 Play. Estamos aqui, comemorando 60 anos dos maiores times da história do futsal. Ainda não? Guarani, que número. Segura um pouquinho, mãozinha. Segura um pouquinho, enquanto você segura um pouquinho, a nossa mãozinha lá acerta os controles. Meu caro Vitor Casagrande, para fechar o Brasileirão, vamos passar a classificação neste momento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Rapidinho. Bom, Atlético Mineiro, líder isolado, disparado. 11 pontos à frente do segundo colocado. Já é campeão virtual? Não acredito ainda. Flamengo chega? Calma, dá pra alguém chegar e encostar nele ali. O Palmeiras... dá para o Palmeiras chegar também, né? Sim. Dá para chegar. Bom, o Atlético Mineiro, 53 pontos, líder isolado. Segundo vem o Flamengo, 42. Terceiro, o Palmeiras com 39. Junto com Fortaleza. Com Fortaleza, também 39, é o quarto colocado. Aí vem o Bragantino, 38 pontos. Acho que o Bragantino entra nesse Z3 fácil. E o Corinthians entra no Z4 fácil. Acho que Corinthians e Bragantino vão brigar aí por vagas diretas à Libertadores. Corinthians derruba o Fortaleza, então, do Z4. Talvez até o Palmeiras. Então,
Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino e Corinthians. O Inter vem na 7ª posição com 36 pontos, o Atlético Paranaense é o 8º com 33 e o Fluminense é o 9º com 33. América Mineiro, surpreendendo Olha a muitos. Isso, América Mineiro tá no Z10, hein? Na Sul-Americana. América Mineiro com 31 pontos, 10ª posição. Atlético Goianiense, 31 pontos, aí, 11º. Os dois juntos. E o Cuiabá, debutando esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro, 12º colocado com 31 pontos. Isso se persistiu o empate com o São Paulo, que vem na 13ª com 30. Ceará, 14º com 29. Juventude, 15º com 28. E o Santos, 16º com 28 pontos. Meu Deus. Zona da degola, zona maldita, aquela que ninguém quer passar nem perto. Bahia, 17º, 26 pontos. 18º, Sport, 26. 19º, Grêmio, 23. E Chapecoense já rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas 12 pontos ganhos até aqui. Próxima rodada já começa amanhã, a 26ª rodada. Nem bem terminou a 25ª, a 26ª já começa amanhã. Bragantino e Atlético Goianiense, Bahia e Palmeiras, Flamengo e Juventude, Atlético Mineiro e Santos. Na quarta-feira, dia 13, Chapecoense e Atlético Paranaense. Quarta-feira, Fortaleza e Grêmio. Ainda na quarta, Corinthians e Fluminense. Quarta-feira tem Internacional e América Mineiro. Na quinta, São Paulo e Ceará. São Paulo que joga nesse momento com Cuiabá. E na quinta ainda, fechando a rodada, Cuiabá e Esporte Clube do Recife às 7 horas da noite na Arena Pantanal. E, para a gente realmente fechar e já abrir o nosso bate-papo aqui com o professor, e aí, já em definitivo, esperando só o Paulinho também com informações, para fechar, neste domingo tem Palmeiras e Internacional ao vivo aqui na Band FM e também no canal 102 Play. Você vai conferir esse jogo em áudio, em 102,7, com a narração de Gerson Júnior, a reportagem e apresentação de Paulo Roberto Júnior e Douglas Vale comentando este jogo. Vai ser um jogão, você vai poder participar e interagir junto com a gente pelo WhatsApp da Band FM, o 15 991 15 3859. Enfim, muita informação e aquele futebol daquele jeito diferente, é o futebol do seu jeito aqui na Band FM, você é o nosso convidado, a gente volta a falar sobre isso ao longo do programa. Paulo Roberto Júnior, agora já está a postos? Bora lá, Paulinho. Eu vi aí que você está aí ao lado do vice-prefeito de Sorocaba, o Fernando, né? Vamos lá conversar então com o Paulo Roberto Júnior na festa dos 60 anos do Guarani Futsal. Fala, moçada, ligada no Galera Esporte, você está acompanhando aí com o Douglas Vale, com o Vitor Casagrande, no nosso canal no YouTube 102 Play. Estamos aqui, ó, comemorando 60 anos do maior time da história do futsal, é o Guarani Futsal. Guarani que faz inúmeras conquistas de Cruzeirão, 60 anos. Estou aqui, ó, Fernandão, vice-prefeito de Sorocaba hoje, mas eterno presidente do Google. Conta um pouquinho dessa emoção, são 60 anos. Você que teve muita emoção com São Bento, mas tudo começou com o Guarani. Olha, é uma grande história, é uma história de vida, 60 anos de um clube de futebol de salão. É um clube de família, clube familiar, e nós vivemos nossos melhores momentos da nossa vida justamente dentro do time nosso do Guarani, que é uma família. Isso é uma alegria muito grande. Estão reunidos aqui todos os amigos, os atletas que viveram junto com nós e nos deram essa alegria de ter esses troféus hoje todos aqui. Isso nos fez um bem de vida muito grande e a gente sente um prazer de viver um momento de vida realizado. Isso é uma realização de vida muito grande e um orgulho de vida de ser sorocabano e conquistar tudo isso que a gente conquistou dentro do futsal. Estou aqui vivendo momentos de muita alegria da minha vida. Fernandão, e o Guarani volta para o Cruzeirão? Olha, o Guarani a gente costuma que ele está sempre descansando, ele não acaba nunca, porque hoje nós já temos os jovens que estão aí propensos a dar continuidade com o Guarani, então eu acredito muito nessa força jovem que vai se mantendo, vai se atualizando, tem aí muita coisa boa e o Guarani vai ainda durar muitos anos aí. Legal, olha, esse aqui é o Fernando, é o vice-prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto, foi presidente de São Bento, eterno presidente do Guarani. Essa festa aqui bacana, com mais de 100 pessoas, 100 bugrinos aqui, comemorando o maior time de futsal de Sorocaba e toda a região metropolitana. Então é isso, Douglas, Vitor, vocês estão acompanhando, galera, Esporte
tem 102 Play. É isso aqui, Sorocaba é festa, é Guarani, 60 anos. Valeu, obrigado. Tá certo, este Paulo Roberto Júnior, ao vivo lá da festa de 60 anos do Guarani Futsal. Guarani, o maior time de futsal de Sorocaba. Time aí, esse sexagenário multicampeão do campeonato, do torneio, né, aberto de futsal, o Cruzeirão. E eu me lembro, né, durante o jornal da Band aqui de hoje, eu comentava inclusive com o Paulo Roberto e com o próprio Lucas Pedroso sobre essa história do Guarani, né, e as grandes rivalidades que nós tínhamos no futsal, hoje um pouco menos, mas nós temos aí o Guarani Futsal fazendo 60 anos e, como disse o vice-prefeito de Sorocaba, né, o Fernando Martins da Costa, que seja muito feliz o Guarani e que traga muitos títulos, conquiste muitos títulos ainda e que nós possamos ver aquela rivalidade com o antigo Depósito Rodrigues, com, enfim, com as equipes que formavam esse círculo aqui no futebol de salão de Sorocaba, que nós possamos ver isso novamente nas quadras de Sorocaba e de toda a nossa região. Agora, parabéns, felicidades aí ao Guarani e todo o torcedor bugrino sorocabano. Futebol no Mundo. Mãozinha, vamos fazer o seguinte, vamos pular um pouco o futebol no mundo e vamos direto bater o papo, nosso bate-papo aqui com o professor. Então vamos lá, muda de novo essa vinheta aí, Mãozinha. E ele fez certinho. Na Galera Esporte. Entrevista. Nós já apresentamos, já começamos a conversar com ele, já fiz a primeira pergunta sobre a procura nesse meio que pós-pandemia e hoje a gente recebe o nosso personal, nosso não, porque ainda não contratamos, né? Mas quem sabe, né? O personal trainer Kelvin Vasques, ele que é pós-graduado em atividade física para prevenção, tratamento de doenças e promoção da saúde pelo Hospital Albert Einstein, ou seja, currículo não é... Lá em cima, hein? E estava comentando fora do ar com a gente aqui sobre as aulas, né? Sobre os clientes, sobre as pessoas que buscam o trabalho. Quer dizer, hoje cada vez mais as pessoas estão buscando, né, Kelvin, o trabalho de um personal trainer. Agora eu quero que você explique, e eu te disse isso, a gente já comentou isso lá no início do programa e fora do ar, o que é exatamente o trabalho de um personal trainer? Vamos lá. Bom, o personal trainer, ele vai se preocupar com bastante riqueza de detalhes a sua saúde, principalmente em relação a atividades físicas, né? A ideia é planejar como um todo dentro de uma equipe multidisciplinar, porque o personal trainer ele cuida de atividade física, então, mas ele não deixa de se preocupar com o seu sono, não deixa de se preocupar com a sua alimentação. É errado prescrever, por exemplo, uma dieta, mas a gente não deve deixar de se preocupar com a forma com que você se alimenta. Baixou a cadeira. Deu um efeito ali. Foi um efeito, entendeu? Aí foi. São os truques do Na Galera Esporte. Exato, parece que estou descendo a escada aqui, devagarzinho. Mas a ideia é essa, é você cuidar de todo o planejamento, toda a periodização, do que a pessoa vai fazer para melhorar. Ela tem algum objetivo, seja saúde, então eu tenho colesterol alto, eu tenho hipertensão, preciso melhorar meu quadro de saúde. Não, eu sou atleta, ou não sou atleta, mas pratico um esporte, quero melhorar meu condicionamento e minha aptidão para esse esporte, né? Minha performance no esporte. Então, dentro de diversos objetivos, eu quero só emagrecer, você vai cuidar com riqueza de detalhes de como vai fazer essa pessoa chegar lá onde ela quer, né? Da melhor forma possível. Vamos lá, Vitor Casagrande. Muitas pessoas, né, Kelvin, tem a imagem do personal trainer como o cara que passa o treino para fazer na academia. Sim. Até algumas academias é feito assim, você tem aqui o professor que escreve seu treino, tem um personal que passa e fica só ali ajudando você a segurar o peso. E não é só isso, né, Kelvin? Não. O que mais... Vamos supor, eu tô lá na academia. Porque o personal tá não precisando, atua... viu? O personal não atua somente na academia. Eu também. Não. Somos 2, 3, né, Mãozinha? Lá, o Ricardinho até disfarça ali, né? Eu tô lá na academia porque existem os treinos padrões, vamos dizer assim, passados numa academia, mas, poxa, eu preciso... onde que o personal ele vai atuar aí? Como que eu consigo identificar? Poxa, eu preciso agora de um personal e não ficar mais com esses treinos montadinhos para mim aqui, que são feitos na academia, porque não tá dando efeito. Então, como é que eu posso... Isso é dúvida de muita gente que está entrando na academia e vê lá o pessoal. Tem a pessoa que está
treinando exclusivamente com o outro e tem o cara que está treinando sozinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra galera aí que tá, às vezes, começando na academia, ou que já tá até há um tempo e não dá efeito nenhum, tipo eu. Então, o que precisa fazer? Onde o personal vai entrar aí? Assim, primeiro que o personal, ele pode trabalhar com diversos esportes e diversas ferramentas diferentes, né? Eu posso ser um personal que trabalha só no ambiente de musculação, treinamento resistido, que a gente chama, né? Eu treino com pesos. Posso ser um personal que trabalha diretamente com algum esporte, e aí eu trabalho gestos motores, trabalho como você vai melhorar sua performance, tendo redução de, por exemplo, de energia. É como você faz um movimento perfeito, né? Você gasta menos energia para fazer aquele movimento da melhor forma possível. Então, tudo depende de que tipo de personal você é. Então, vamos usar o exemplo mais clássico, você está na academia. A verdade é assim, eu já fui... Na verdade, todos os personagens, né? Ninguém sai da faculdade e fala, não, só vou trabalhar como personal. Não. Você tem que ir lá, dar as caras na academia, pegar o povão, atender bastante gente, porque ali é uma escola e ali é onde você vai aprender muito, 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 muito. Então, como ex-professor de academia, eu entendo que é muito difícil você cuidar de todos ao mesmo tempo. E cuidando, você não vai dar toda a atenção, mesmo que você queira. Você não vai conseguir dar toda a atenção nem no treino e nem na montagem de treino. Porque uma coisa é montar treino. Quando a gente pensa assim, uma pessoa treina já há 5 anos. Eu sei montar meu treino, vou montar o treino do meu coleguinha, do meu primo, da minha namorada. Só que esse é um treinador experiente, é uma pessoa que já treina há bastante tempo, né? Só que ela não pensa em periodização, ela não pensa em nada teórico. Eu gosto de falar que, na verdade, assim, a teoria por si só, tudo que a gente aprende, tudo que eu vi, por exemplo, em faculdade, em pós-graduação, tudo que eu estudo ainda hoje, ela, por si só, ela não vale de nada. Então, só a teoria sem prática eu não vou usar para nada. Só que a prática sem teoria, ela é perigosa, entendeu? Então, você tem que ter os dois ali. Não adianta você só saber. Não é fácil montar um treino. Você precisa cuidar de vários fatores que interferem nesse treino aí. E hoje, para mim, o principal é fazer com que a pessoa goste, né? Porque não adianta nada, eu posso passar o melhor treino do mundo. Você quer emagrecer? Eu passo o melhor treino do mundo. Se você não aguentar fazer 2 semamas porque aquilo não te cativa, não vai adiantar nada. Tem uma questão que ela é bem... você usou, de repente, a palavra-chave para a minha pergunta, que é o gostar. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que não gosto de academia. Sim. O meu tipo de exercício é jogar bola, principalmente jogar bola. Correr, andar de bicicleta eu até gosto, mas um pouco menos. E já perdi dinheiro em academia. Eu já paguei academia, por exemplo, não só você, os 6 meses e fui e não suportava a academia. Aí, vou mudar então, a academia não tá rolando, não tô curtindo, vou mudar, vou pra natação. Tem um clube famoso aqui, né, Jardim São Paulo e Centro, e a gente foi participar de tudo mais, vou fazer a natação. Cara, com um mês eu não queria mais saber da natação. Aprendi a nadar lá. Malemar aprendi a nadar lá, porque a instituição não oferecia e tinha até competições. Eu não me dedicava tanto porque eu não gostava. Não é uma coisa que vai liberar aquela endorfina, que vai me dar o prazer que precisa. E a pessoa precisa ter prazer, né, professor? Precisa. Não é só fazer a academia, ir à academia, malhar, ou a corrida, ou a caminhada, ou a natação, ou o futebol, só por fazer, porque eu quero ter um pouco mais de saúde. Não, precisa gostar do que está fazendo, né? Eu tenho minhas preferências, eu sei com que eu gosto de trabalhar. Não só treinar, mas trabalhar. Eu gosto de treino de força. Seja ele dentro de uma academia, onde você tem máquinas e tudo mais, ou seja ele só com pesos livres, né? Treino calistênico, que você só usa o peso do corpo, ou pesos livres mesmo, por exemplo, um box de funcional, alguma coisa assim, onde você só tem barra, anilha, mas não tem máquina nenhuma. Tudo você tem que fazer por si só. Então esse é o meu tipo de atividade física. Mas eu sou a favor de toda e qualquer atividade física, desde que você faça assiduamente. Né? Tem muita gente que fala assim, e até muito personal que fala,
Ah, mas não adianta nada, porque a academia é o melhor dos mundos, é o melhor tipo de treino, é o que mais previne doenças, é o que vai fazer você ficar em forma. Tudo bem, eu concordo que é o melhor, mas não é o melhor se a pessoa não fizer, entendeu? Se é o melhor, mas ela tá na casa dela, no sofá, porque ela não gosta de academia, então não adianta. É melhor que você descubra a atividade física que você mais gosta. E aí a gente tem diversos tipos, né? Tem esportes, tem atividades onde a gente tem um intuito de prática coletiva, né? Por exemplo, eu não gosto de academia porque eu tô lá sozinho, é monótono, mas eu tenho crossfit, eu tenho um estúdio funcional, eu tenho uma atividade que eu posso fazer em grupo, ou ao contrário, né? Não, eu gosto do meu momento de me concentrar ali, então eu vou procurar uma atividade que seja mais individual. Eu acho interessante a gente ter esse cuidado em fazer com que as pessoas se movimentem. É óbvio que o simples, né? Tudo precede um treino para você conseguir se sustentar e manter a sua saúde. Por exemplo, o que eu falo, eu gosto de correr. Você gosta de correr? Tudo bem, mas correr não é só colocar o tênis no pé e sair. Sair disparado aí. Não, você precisa ter um mínimo de treino de força para que seu corpo tenha uma estrutura necessária para correr. Senão, a primeira coisa que você vai ter, adoro correr, mas com 2 meses tive lesão no joelho, tive que parar de correr. E acontece muito. As pessoas procuram personal, preciso melhorar o joelho, porque eu machuquei correndo, quero voltar a correr. Então, é isso, né? Legal, deixa eu mandar um alô aqui pro Marcelo Pereira, boa noite. Ô Marcelo, obrigado por estar junto com a gente. O William Vasques, a UPA Atletic, para quem não sabe, o nosso prefeito lá, né? O mito da Vila Hortência, que é o William Vasques, ele é torcedor assíduo, fanático do Atletic de Bilbao. Aqui tá o Crepaldi... Eric. Crepaldi Eric. Ah, tá, meu pai. Parabéns ao Guarani, diz o William Vasques. Que xará, quase xará, como fica a cerveja, pois gosto muito, tenho 54 anos e ainda jogo bola. Peraí, deixa eu entender aqui, meu camarada, qual que foi a tua pergunta. Ficou meio estranho pra mim aqui. Quase xará. É porque Vasques. Né? Vasques. O William é seu parente? Não conheço. Quase xará. Espanhol. Como fica a cerveja? Pois gosto muito, tem 54 anos e ainda joga bola, mas curte tomar cervejinha. Maravilha, pode beber. A ideia é que assim, até exercício físico, ele funciona da seguinte forma. Você tem doses recomendadas. A OMS mesmo, ela recomenda doses mínimas e as máximas dependem de cada indivíduo, mas tudo é assim, né? A vida é feita para viver em equilíbrio. E aí eu mesmo como personal, tem um aluno lá, eu gosto de beber, gosto de socialmente, uma vez na semana, maravilha, você não precisa parar. Né? Aquela coisa assim, socialmente caindo. Aí não dá, né? Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, mas... Cara, se você gosta, não tem contraindicação médica, faça isso com cuidado e não deixe de se exercitar. A chave aí é fazer o exercício. Mas aí, professor, o William entrou numa questão muito interessante aqui, que é gostar da cervejinha e tudo mais. E aí eu, por exemplo, há um mês, eu vinha fazendo uma dieta na alimentação. Mas aí era mudar um pouco a minha questão alimentar mesmo. Sim. Porque eu sei que eu estava me alimentando mal, dormindo mal, tendo uma vida realmente mais largada, mais relaxada. Resolvi melhorar a minha alimentação, principalmente tomar o café da manhã, almoçar, ter uma refeição um pouco mais leve, regrada, aí a salada principalmente, uma proteína e tudo mais. E jantar também muito pouco, jantava, tomava um lanche, alguma coisa assim mais leve. E aí no final de semana aproveitava, hoje é dia do lixo, né? Hoje eu vou aproveitar, vou dar uma descabelada aqui, vou comer uma Aí era o pé na jaca. Só que não mantive uma atividade física regular. Tive uma perda de peso, Perfeito. Mas comecei a perceber que junto a essa perda de peso vem outras situações, porque você perde peso, onde que você perdeu peso vai começar a dar uma bambeada, né? Fica flácido, né? Exatamente. E não muda, né? A barriga continua ali no mesmo lugar. Né? Mas isso é uma questão genética. O corpo, ele nunca escolhe, por exemplo, esse negócio, vou fazer abdominal para perder barriga. Isso não existe. Você perde gordura no corpo todo. O que acontece é que seu corpo ele tem predisposições para ganho e para perda, onde vai acontecer
primeiro, né, e onde vai acontecer por último. Então tem alguns lugares, dependendo de algumas pessoas, que são um pouquinho mais difíceis. Não é que não perde muito menos do que todo o resto. Mas assim, é o processo, né? Você perdeu, perdi braço, perdi perna, coxa, uma hora não vai ter mais onde perder, aí vai começar a perder a maior parte na região onde menos te agrada, né? No seu caso, a barriga, por exemplo, que é o que você falou, que ficou, né? E então aí, tem que perder continuar o processo, é um processo. Uhum. É o processo. Só que depois o trabalho para ganhar isso tudo, principalmente, por exemplo, ganhar um pouco mais de braço, de perna, porque foi os primeiros lugares, né? Que os primeiros lugares que eu realmente notei, a minha esposa, inclusive, brincava, né? Ó, atenção, produção, dá corte, hein? Essa dá corte, mas as primeiras coisas que minha esposa sempre falou foi isso, né? Pô, você perdeu peso, é legal, deu para perceber, é perceptível, mas você começou a perder muita perna. Né? Quer uma dica? Todo mundo que está começando, que fala assim, eu vou começar a fazer uma atividade física, eu vou começar a fazer uma dieta. O que acontece? Toda vez que você recebe um estímulo novo, seu corpo ele responde de uma forma fantástica. Então, se você tem um estímulo novo através de uma dieta ou um estímulo novo através de um exercício físico, o seu corpo ele vai responder de uma forma muito boa mesmo. E conforme você vai continuando dando esse estímulo, né, seja dieta ou exercício físico, ele vai respondendo menos com o passar do tempo. Vai começando a ficar mais difícil. Então, aproveitando isso, né, onde as pessoas menos treinadas, elas são mais treináveis, já começa muito bem. Comece fazendo atividade física, comece tendo uma alimentação. Lógico, você não vai mudar radicalmente, mas tenta ajustar tudo que você puder, porque o começo é onde você mais vai ter resultado. Se você começar com um negocinho, aí depois começar com outro, e com outro, e com outro, talvez você não tenha um resultado, se for estético, né, se for pensando em estética, tão legal quanto começar ajustando todos os pontos que você consegue de uma vez só. Entendeu? Puxando o gancho que você falou, Kelvin, do estímulo novo, então você afirmaria então que é ideal a gente sempre mudar o treino, não ficar muito tempo fazendo uma coisa só, porque senão o corpo ele pode acostumar. Na verdade, dentro de uma periodização, a gente sempre fala assim, você tem um objetivo. Se você é um atleta, você tem uma competição-alvo, né? Se você é uma pessoa comum e tem o objetivo de emagrecer, você tem um prazo lá, há 6 meses para perder X de peso e tanto de percentual de gordura. Dentro de uma periodização, a gente monta um projeto onde a gente... Um cronograma, isso, é um cronograma, dependendo do tempo que a gente concorda, né, que a gente conversa. Certo. E aí dentro desse projeto tem etapas onde a gente prioriza a alimentação de um jeito, pode ser um superávit calórico, né, onde você ingere mais calorias do que gasta, isso ajuda bastante no ganho de massa muscular, e pode ter um momento da alimentação dentro desse projeto onde você vai ter um déficit calórico, onde você ingere menos do que você gasta, né? Então, e o exercício também. Às vezes você pode treinar com mais volume, né, mais séries, mais repetições, mais tempo, menos descanso. Às vezes você pode treinar com mais intensidade, então é mais descanso, mas é mais carga. É tudo que envolve intensidade mesmo, fazer mais força e tudo mais. Você tem que trocar. Tem que trocar. E tem um mito também que sempre fala que as pessoas passam dos 40 anos, ela não pode ficar fazendo tanto esforço. Mas também eu já ouvi um contraponto de que as pessoas acima dessa idade têm que fazer exercícios com peso mesmo, puxando peso mesmo. Claro, tudo dentro da limitação, dentro se a pessoa tem algum problema com o joelho, braço, alguma coisa, mas tem que haver aí, puxar o ferro que fala, vamos dizer assim, né? O termo que a galera usa aí. Hoje em dia a gente sabe que tanto crianças quanto adolescentes, jovens, adultos e pessoas de idade, né, pessoas mais velhas, têm que fazer força. Tem que fazer força. Lógico que a intensidade de um indivíduo de 80 anos e a intensidade de um indivíduo de 50 anos... Pensa assim, a carga vai ser diferente, mas eu posso trabalhar a mesma intensidade. Se eu for falar em porcentagem, eu quero 90% de tudo que você consegue no seu treino. Você com a sua idade é uma carga. Se eu pedir 90% de um senhor de 80 anos, vai ser outra carga, mas não deixa de ser a mesma intensidade, percebe? Então a intensidade nunca pode ser baixa. Quando a gente vai trabalhar... Tanto até na minha pós eu vi muito isso, né? Quando a gente vai trabalhar com pessoas
que são mais sensíveis, entre aspas, tanto pela idade ou por questões de doença, a gente não pode ter essa dó ou esse medo. Lógico, tem que estar dentro de alguns parâmetros, diretrizes, né? Recomendações. Tem que ser tudo estudado, tudo calculado. Precisa fazer cálculos mesmo, inclusive porcentagem a gente usa muito dentro da periodização, mas tem que ser intenso, tem que trabalhar a força. Eu vou emendar essa pergunta e até já entendendo que precisa ser intenso. Existe limite? Por exemplo, a pessoa está, e o limite aí eu não digo por idade, não digo, mas neste caminho, por exemplo, a pessoa está, um bebê de 1 aninho, ou um senhor com 99 anos e 11 meses, ou uma pessoa que está acamada, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, existe algum limite? Você já encontrou no seu trabalho algum limite para que essas pessoas possam praticar alguma atividade física ou não? Não. Quando você diz limite, você fala recomendação para não fazer? Isso. Tá. Não. Cada idade pede um tipo de atividade diferente, né? Então, quando a gente vai trabalhar com crianças, tem que ser atividade específica para criança. Mas a gente não pode deixar de desenvolver força, por exemplo, e outras propriedades que os indivíduos devem desenvolver. Mas não tem limite. É muito difícil uma pessoa que não possa fazer nada. Hoje a gente trata pessoas doentes em hospitais, acamados, com atividade física, né? Tanto fisioterapeutas e principalmente agora educadores físicos também. A maioria dos hospitais de pontas, por exemplo, Albert Einstein, Sírio, tem bons profissionais de educação física lá, tem centros de treinamento dentro do hospital, academia que funciona dentro do hospital, com reabilitação cardíaca, reabilitação cardiorrespiratória, reabilitação musculoesquelética, né? Enfim. E a gente consegue tratar mesmo pessoas que têm problemas sérios, né? E a idade não é um fator limitante, não é. Pode ser alguma recomendação médica específica por algum problema específico, por um determinado tempo, mas hoje até câncer. Meu TCC da pós foi baseado em câncer de mama e hoje você está fazendo quimioterapia, você está lá no seu pior estágio, você está fazendo rádio. Sim, você vai fazer exercício físico, você pode fazer isso, vai te ajudar muito. Essa questão da ajuda, e aí eu vou entrar até numa questão um pouco mais complexa, vamos dizer assim, que é a questão hoje o mundo padece de uma doença gravíssima chamada depressão. E existem pesquisas dizendo isso, que durante a pandemia o número de pessoas depressivas aumentou muito, acima de tudo adolescentes. Eu sou pai de uma menina adolescente, que inclusive começou a fazer o programa junto com a gente. Hoje, por questão de logística, ela não consegue estar presente no estúdio, mas ela tem alguns momentos que tem esse baque da depressão. O exercício físico, e aí eu não levo para a questão da minha filha, mas para a questão das filhas de tantas pessoas, ou os filhos de tantos amigos e tantas pessoas que nós temos por aí nessa faixa etária, de 11 a 17 anos e tudo mais. Porém, sabendo que pessoas de uma faixa etária maior também estão sofrendo do mesmo mal, por conta da depressão, por conta do advento da internet, que a gente vê que tem, e aí eu vou emendar daqui a pouco uma outra pergunta em relação a isso. O exercício físico tem colaborado para isso, para que as pessoas melhorem esse quadro depressivo e, acima de tudo, consigam ter mais qualidade de vida? Porque a depressão tira completamente a qualidade de vida, né, professor? Tira completamente. Não tem idade, não tem status social, não tem momento da vida, não tem nada. Pega qualquer um, basta você estar ali... como eu posso dizer, basta você estar num momento que não seja tão bom para você, né, com alguns problemas, exato. E esse momento que a gente viveu recentemente, muitas pessoas, mas sim, atividade física por si só quando a gente fala atividade física, que é algo que a gente pode fazer até mais ou menos, gostando mais ou menos no começo, mas ganhando um certo prazer ao longo do tempo.
Quando a gente fala dos efeitos bioquímicos, né, o que acontece, fisiológicos, do que acontece no seu corpo, sim, ela consegue ajudar muito com a depressão. Quando a gente fala só de atividade física, mas agora vamos pensar num efeito cascata. Quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a socializar com outras pessoas, interage com outras pessoas que, mesmo que seja a recepcionista da academia, o professor e tal, mesmo que não seja uma atividade coletiva, você começa a socializar. Quando você começa a fazer atividade física, você começa a pensar em comer melhor. Mesmo que você não tenha uma dieta, você começa a pensar 2 vezes, putz, eu vou beber o refrigerante, o que eu vou fazer? Então você começa a se alimentar melhor, você começa a dormir melhor, né? Você começa a ligar mais para isso, porque você precisa estar mais descansado no outro dia. Disposto para aguentar depois. E o fato mesmo fisiológico que a atividade física te traz, que é o sono melhor mesmo, um sono melhor. Então, se você for pensar no efeito cascata que a atividade física traz, ela também ajuda muito com a depressão, né? Então, não é só o que ela faz dentro do seu corpo, é o que ela traz de fora também. E é isso. Vitor, me permita antes só de emendar, que eu disse que eu emendaria uma outra pergunta. 0-0 neste momento, Cuiabá e São Paulo, Arena Pantanal, intervalo de jogo. O São Paulo é um pouquinho melhor do que a equipe do Cuiabá, mas segue 0-0, a gente já encaminhando para o final da entrevista, já estamos aí no adiantado da hora, mas a gente vai continuar aguardando a sua pergunta. Quer perguntar? Manda a sua pergunta no chat no YouTube. Professor, em relação a essa questão da atividade física, legal, te traz benefícios até para as pessoas que estão entrando neste quadro depressivo. E eu dizia que a internet, o advento da internet, que é muito bom, hoje nós estamos na internet, então eu não posso de maneira nenhuma, e nunca vou falar isso, porque a informação ela chega muito mais rápido, mas em alguns momentos a internet chega a atrapalhar, principalmente redes sociais. Né? E aí as pessoas veem em redes sociais aquela questão da busca pelo corpo perfeito. Busca pela perfeição, seja para a mulher ter uma barriga tanquinho, cheia de gominhos, seja, enfim, esse tipo de situação. O corpo perfeito existe, professor? Corpo perfeito, não. Não existe, né? É padrão só de beleza. Não, mas são padrões de beleza, né? Você pode ter um corpo saudável e pela sociedade não ser um corpo perfeito, e você pode ter um corpo perfeito que a sociedade diz que é perfeito e não é saudável. Então isso existe, né? Pessoas, por exemplo, que fazem uso de esteroides anabólicos e tem a parte da saúde comprometida, esteticamente elas têm um corpo, entre aspas, perfeito. Não todos, mas acontece com algumas pessoas que entram nesse caminho aí. Então é isso, para mim corpo perfeito é o corpo mais funcional possível. Ele funciona para você, você tá bem, seu quadro de saúde tá bem, você quer fazer tudo que você quer fazer, você tem uma filha, você consegue carregar ela, rolar no chão se você precisar brincar com ela. É isso, para mim isso é o corpo perfeito. Ai, que legal. Saudade de fazer isso. Aí, Vicky, tá vendo? Seu pai quer rolar. Vai lá, Vitor. Eu queria puxar um pouquinho, o Gancho estava falando da questão da depressão, que nós estávamos conversando. Manda. Queria saber se você tem algum caso que você já pegou algum aluno, claro, não precisa aqui expor, mas Sim. algum caso que você pegou alguém que estava num estado assim, e você, através da atividade física, você aplicando ali, trabalhando com essa pessoa, ela deu essa volta por cima, através da atividade física, ela, ou não somente relacionado à depressão, mas algum outro caso, alguma história que você tem aí nesse seu tempo de trabalho, Já. algum aluno assim? Muitos casos. Em relação a Muito destacado aí. Então, não, em relação à depressão, aconteceram muitas vezes. Eu dei personal durante um tempo dentro de um spa, e aí as pessoas se hospedavam no spa. Tinha gente que ficava 1 semana, mas tinha gente que ficava 3 meses. Então, conheci muitas pessoas nessa época. E alguns casos lá dentro mesmo em relação à depressão, e assim, não tô me sentindo tão bem, e aí as coisas começam a melhorar, mas na verdade ela melhorou os hábitos, porque lá dentro ela comia bem, porque tudo era controlado pelo spa, Sim. alimentação, fazia atividade física, então você vê que você mudar alguns hábitos começa a mudar até a sua visão sobre sua própria vida. Às vezes não mudou muita coisa dentro da vida dela em relação às coisas que ela não controla, né? Trabalho e tudo mais. Não mudou, mas mudou a forma que ela enxerga. Isso é o mais importante. Em relação a melhoras, de uma forma geral, sim, quadros de
Para mim, dos mais legais mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que realmente precisam, né? Que eu digo precisam, são pessoas que levam a saúde em primeiro lugar, né? Pessoas, por exemplo, que tinha uma senhora que eu comecei a trabalhar com ela dentro do spa, e aí ela fazia uso de medicamento para pressão alta há 20 anos. Aí ela saiu do spa 4 meses depois, sem uso de medicamento. Né? Pô, 20 anos tomando medicamento para pressão alta, aí saiu por quê? Regulou com alimentação e atividade física, a pressão dela estava normal, estava tranquila, ela fez o desmame, né, do medicamento lá dentro do spa mesmo, tendo toda a assistência médica que precisava, mas foi para fora e não voltou mais. Eu sei que hoje ela tem um personal de longe, eu não lembro a cidade, mas ela conseguiu, ela até pegou meu contato, ficou pedindo ajuda. Pô, você acha que essa pessoa é legal? Essa pessoa é legal? Conversei bastante com o personal dela de lá, né? No começo do treino dele com ela lá, explicando o que eu fazia. E é isso. É bem interessante, eu gosto. Legal. Professor, pra gente... E agora sim, vamos já encaminhando para o encerramento. Segue 0-0, já voltou a ser disputado o jogo lá na Arena Pantanal. Segue 0-0 São Paulo e Cuiabá. Eu percebi que você falou muito em questão de... eu vou usar a palavra comportamento. Não foi essa a palavra que você usou. Foi falar do São Paulo, me fugiu a palavra. Hábito. Okay. Uma mudança de hábito. Ou mudança no comportamento. Eu percebi que poucas vezes foi falado em relação ao exercício em si. A questão hoje, no mundo, vamos dizer assim, e aí eu vou jogar uma pergunta que talvez seja mais difícil, mas com a sua visão de personal e visão de buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas, você tem uma resposta mais concreta. A visão, ela tem que ser essa mesmo, a mudança de hábito, a mudança de comportamento, o buscar enxergar as coisas boas em tudo que você está fazendo. Essa talvez seja a visão, até por conta de uma dificuldade. Eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho uma dor nas costas, assim, mas o que eu posso fazer? É mudança de comportamento, é buscar mesmo uma situação de hábito e aí conseguir atrelar isso à qualidade de vida. Eu acho que o mais importante é a mudança, porque se você for pensar exercício físico de uma forma isolada, como eu falei, eu posso ter o melhor trabalho do mundo, se não cabe para você o que você gosta, eu não vou resolver sua vida. Então, eu acho que sim, o mais importante é a mudança de hábito no geral. No geral, exercício físico é muito importante, é o meu trabalho, é a forma com que eu tenho de ajudar as pessoas e ajudar a vida delas e saúde delas principalmente, e objetivos, né? Eu falo muito de saúde, mas às vezes o pessoal acha assim, mas então ele não trabalha com estética, se eu não só quiser emagrecer, minha saúde tá boa, mas se eu quiser emagrecer, então... Não é isso, mas é que o meu primeiro viés é saúde. Se for para melhorar sua estética piorando sua saúde, nem me chama, não vou. Então, mas assim, respondendo objetivamente sua pergunta, para mim, mudança de comportamentos é o que vai salvar a galera aí, vai salvar a humanidade e é o que mais se fala hoje, né? É o que, na verdade, a minha área está caminhando para isso. Hoje a gente não pensa só em exercício por exercício, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, você tem que gerar um significado, você tem que gerar um sentido. E quando você faz e tem um significado, você consegue ressignificar todo o resto da sua vida. Como eu falei, acontece um efeito cascata. Se você entende o porquê você tem que fazer exercício, você entende porque você tem que melhorar a alimentação, você entende porque você tem que preservar seu sono e tudo mais. O quanto de psicólogo tem um professor de educação muito, nossa! E eu já quero que você, emendando, pra gente finalizar, quero que você conte uma história engraçada nesse tempo que você tem de carreira, de estrada. Você falou, cara, não é possível que isso aconteceu. E mais aconteceu. Acontece muito, acontece. Mas a parte de psicólogo tem pessoas que contratam personal só porque elas precisam se sentir próximas de alguém. O que ela menos faz na aula é o exercício. Ela precisa conversar. Tem gente que é assim. Eu procuro conversar bastante com os meus alunos para levar um pouquinho de tudo isso que eu estou falando com vocês, né? Nessa parte de mudança de comportamentos. Eu tento deixar eles o mais à vontade possível, principalmente no começo, porque eu tenho que descobrir
O que dá certo para cada um, eu não tenho nada, não, assim, ó, é assim que eu trabalho, eu vou encaixar isso que eu trabalho com você. Não, eu tenho minha preferência, meus gostos, minhas ferramentas, mas dentre todas as ferramentas eu vou buscar o que é melhor, que mais se encaixa para você e vai fazer você continuar, porque eu quero que você continue pagando. Não é só por isso. É importante para o meu trabalho? Claro. Sim. Lógico. Vou querer que a pessoa fique comigo para sempre, mas que você continue fazendo a mesma atividade, né? Então tem muito de psicólogo, tem muito mesmo. E agora de uma causa engraçada. Cara, o que acontece muito, principalmente quando eu era professor, é aquela história, né? Eu falei, a pessoa às vezes treina há bastante tempo, então ela acha que sabe mais do que você, que fez... Ao mesmo tempo que ela treina, você está na faculdade, você estudou, né? Você leu muito e praticou, não só estudou, né? E ela acha que sabe mais do que você. E aí tem muitas pessoas na academia que julgam a aparência, né? Sabe? O professor bombado, ele manja. É o cara que vai me passar o treino. Mesmo. Nossa, é o cara que vai me passar o treino. O professor que, não, ele é magrinho ou gordinho? Não. Ele não manja muito, não. E é óbvio que é igual, eu brinco, né? É igual, eu não vou na dentista com o dente podre, então tem que ter um mínimo, né? Você tem que mostrar o seu trabalho ali através do seu próprio corpo. Mas é besteira. Aconteceu já, por exemplo, de eu estar como professor na academia de rede grande e tal, não sei o quê. Aí você vai corrigir, porque a pessoa está machucando, fazendo uma remada, um exercício que você faz um movimento de puxar o peso, né? Jogando o cotovelo lá para as costas, remada curvada. Muito peso, o problema não era o peso, era a postura mesmo. Fazendo muito errado. E aí não liga, né? Pô, você vai falar com a pessoa dá risada. Eu faço questão. Mas peraí, é com esse peso? Porque daí a desculpa, né? É que com esse peso tá muito pesado, mas você não consegue fazer. Eu falo, beleza. Daí eu faço do jeito certo, né? Porque eles acham que quem tem força é só quem tem muito volume. E é isso, a pessoa acaba passando vergonha. Complicado, né? Eu já, na época, pouco tempo que eu fiquei em academia, que eu fiz academia, nessas, né, que eu paguei enfim. As academias gostam de você. Então, me amam. Os donos adoram, né? Os donos adoram. Não vou desgastar equipamento, desgastar profissional que está lá, enfim. Mas assim, não faça como eu. Se você for fazer academia, primeiro descubra algo que vai te dar prazer. Perfeito. Uma atividade qualquer que vai te dar prazer. Seja no futebol, hoje eu treino, hoje não, né? Já tem um tempo por conta da rotina do corre-corre. Eu trabalho na universidade de manhã, trabalho aqui à tarde, volto para a universidade à noite, quando não tem programa, aquela correria toda, mas quando eu consigo, eu treino funcional com uma escolinha de goleiros em Votorantim. Inclusive, nós vamos trazer o professor Ivan Silva para bater um papo com a gente aqui no Na Galera Esporte, vai ser bem legal. Procure uma atividade que te dê prazer, que faça bem para você, porque se for uma atividade que você vai sair carrancudo de lá para brigar com o meio mundo, brigar com a esposa e com os filhos, esquece. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Já vou estender o convite para que volte outras vezes. Acho que faltou a gente falar muita coisa. Dava tempo para a gente fazer 5 programas. Mas a gente precisa trazer um pouco do noticiário que está rolando no mundo do esporte, porque o programa é sobre o esporte, mas trazer também pessoas que nos ensinem, principalmente nos dê as dicas de como praticar o esporte de uma forma que nos dê saúde e não que nos traga problemas. Com certeza você é uma dessas pessoas que vai mostrar para quem está treinando ou trabalhando com você saúde. Quero que você deixe o seu contato, quem está acompanhando o programa quiser ter um pouco mais de dicas ou de repente contratar o teu trabalho como personal, deixa o teu contato aí para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Então, agradeço, muito obrigado o convite. Me senti muito bem recebido aqui e foi muito gostoso esse tempo de conversa e bate-papo. Bom, meu contato, meu celular é 15 997 44 2202 ou Instagram, né? Kelvin V Personal, tá ali na tela, Kelvin V Personal, me chama lá e a gente conversa. Maravilha. Isso. Muito obrigado a todos. Kelvin, muito legal. Corintiano, já deu aquela pitada para falar do Corinthians. A gente vai convidar outras vezes aqui para falar do Corinthians e do time do Silvinho. Segue 0-0 Cuiabá e São Paulo. São Paulo
e Cuiabá. Ó, estatísticas aí do primeiro tempo e nesse comecinho do segundo tempo. Cuiabá deu 8 chutes no gol, São Paulo apenas 6. Desses 8 chutes, os 4 do Cuiabá tiveram um direcionamento do São Paulo. Nenhum teve direcionamento. Foi 65%, Tá difícil. 65% de posse de bola para o São Paulo, 35% para o Cuiabá. E o São Paulo acertou. Ou errou? Acertou. 393 passes contra 215 do Cuiabá. Acerto no gol. Ou seja, tá 0-0 o jogo. Daqui a pouco saiu do Caleri, pelo que eu ouvi dizer aí nos bastidores. Então tá bom. Bom, Vitor Casagrande, prazer imenso tê-lo por aqui. Segunda-feira a gente tem a galera do Sorocaba Vipers, está confirmadíssimo muito já. Bom. Vai ser muito legal, inclusive porque o Vipers já está voltando às atividades. Falar nisso, Kelvin, você já teve com a galera do Vipers, né? Já treinei com eles durante um tempinho. Tava no começo da faculdade. Jogava lá de wide receiver. Ó, bacana, hein? Multifunções. Não sei muito bem o que é. Não sou um conhecedor Porque do além futebol de americano. toda a área esportiva, ainda toca guitarra. Então, É músico. À tarde, conversando com o Kelvin, eu vi aqui a foto, tinha um violão. Eu falei, será que eu tô falando com a pessoa certa? Será que eu tô falando com a pessoa... Rapaz, personal trainer, ele tá tocando violão, mas é um exercício. não deixa de ser um exercício também, né? Exatamente. Bom, enfim, Vitor Casagrande, nosso melhor, muito obrigado. Até segunda-feira com a galera do Sorocaba Vipers, vai ser bem legal. É isso aí. Valeu, galera, você que esteve com a gente aqui ligado no 102 Play. Kelvin, muito obrigado pela sua presença aqui. Ricardinho, muito obrigado mais uma segunda. E meu parceiro Douglas, é isso aí. Estaremos aqui na próxima segunda com o Vipers na 8ª edição. Vai lá, Douglas. 8ª edição, Ricardinho. Forte abraço a você. Dá aquele tchauzinho aí, Ricardinho. Taranaram. Opa! Dona Evelyn, libera o Ricardinho para aparecer, libera o direito de imagem do garoto. Hashtag libera o mãozinha para aparecer. E não perca, no domingo, a partir das 3h30 da tarde, tem a transmissão ao vivo de Palmeiras e Internacional, futebol do seu jeito, aqui na Band FM em 102.7, no FM e também no 102 Play no YouTube. Gerson Júnior, Paulo Roberto Júnior e Douglas Júnior. Não, tô brincando. Douglas Vale trazendo os comentários aqui. Aliás, Mãozinha vai estar por aqui também. Nossas mãozinhas mágicas vão estar por aqui também, trazendo, operando as nossas câmeras. E vai ser uma festa, é o futebol do seu jeito, a sua participação, a sua interação junto com a gente. A partir das 3h30 da tarde. Vem muito mais por aí. Esse é o canal 102 Play. Um grande abraço a você. E não perca, hein? Amanhã tem, né? Tem café da manhã amanhã? Verdade. Você já sabe quem é que vai ser entrevistado? Dá pra falar aí, mãozinha? Dá um berro aí. Não pode falar ainda? Não pode? 11 horas da manhã, então amanhã no 102 Play tem Breakfast com Bruna Muraro e Walter Calles. Mãozinha não quer falar, não quer dar o spoiler aí, mas vem com a gente, canal 102 Play, sempre uma entrevista especial para você no Breakfast aqui no 102 Play. Grande abraço, boa semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, gente!